Filhos como somos ainda das ideias de perfectibilidade e do progresso do século XVIII e XIX, tendemos a julgar que a sociedade em hoje vivimos é um tudo melhor do que de ontem, mas pior do que amanhã. Como se as coisas se compusessem inexoravelmente com o tempo. Engano, por outro lado, tão óbvio que nem vale a pena discuti-lo. Por isso, no caso da mulher, costumamos pensar que se foi conquistando a igualdade pouco a pouco, até se chegar ao máximo de hoje, o que não é de tudo verdade. Porque a situação da mulher ocidental parece ser hoje melhor do que nunca, mas o percurso não foi linear. Houve momentos de maior liberdade seguidos por épocas de reação. Por vezes, o nível de repressão alcançou cotas aterradoras, como nas caças às bruxas do século XIX e o princípio do século XVI, que talvez fosse uma resposta à perseverança humanista e o liberal do Renascimento. Houve milhares de execuções na Alemanha, Itália, Inglaterra e em França. 85% dos seus queimados vivos por bruçedo eram mulheres de todas as idades, até crianças. Em algumas povoações alemãs havia 600 execuções anuais. Em Toulouse, 400 mulheres foram levadas para a fogueira num único dia. Há autores que falam de milhões de mortes. Eram condenadas e queimadas com acusações por vezes delirantes, mas também pelo pecado de fornecerem anticoncepcionais, e outras mulheres fazerem abortos ou darem drogas contra o dor do parto, isto é, por mostrarem um controle sobre as suas vidas, conhecimentos médicos que lhes eram proibidos. As mulheres não podiam estudar, e alguma independência. Foi como a Revolução Francesa e os seus ideais da justiça e fraternidade que um punhado de homens e mulheres começou a compreender que a igualdade ou era para todos os indivíduos ou não era para ninguém. Ou nenhum membro da raça humana tem verdadeiros direitos, ou todos temos o mesmo. Aquele que vota contra os direitos de outros, sejam quais forem a sua religião. São palavras que Condorcet, o admirável filósofo francês que participou na redação de Constituição Revolucionária, escreveu em 1790, no seu ensaio sobre a admissão das mulheres no direito da cidade. Condorcet foi um feminista fervoroso. Ele e mais uns poucos homens sensíveis começaram a denunciar a situação da mulher. Aqueles primeiros discursos de homens não sexistas foram muito importantes, porque era preciso ser-se culto para se poder assumir uma atitude crítica, e as mulheres daquela época não tinham quase nenhuma instrução. Com o ardor da revolução começaram a aparecer em toda a França clubes e associações de mulheres, e houve revolucionárias feministas famosas como Olympe de Gouges e Théophile de Méricourt. Mas esse sonho de justiça e liberdade durou muito pouco. A mulher a mais incógnita da existência. Um mistério que era preciso desvendar em termos científicos, porque então, no final do século XIX, os seres humanos chegaram a pensar que poderiam ordenar e iluminar todas as trevas da realidade através da palavra definidora do sábio, da classificação do erudito. Por isso, as mulheres converteram-se em objeto de estudo dos homens, que as comparavam com a normal, isto é, como os valores e as características do homem. Geralmente admite-se que os poderes da intuição e da percepção e talvez da imitação são na mulher mais assinaláveis do que no homem, mas algumas destas faculdades, pelo menos, são características das raças inferiores e, por conseguinte, de um estado de civilização passado e menos desenvolvido, dizia Darwin. Na perspectiva do viril, a mulher começou a ser vista como uma anomalia, um ser doente, sujeito a menstruações e dores. A doentia e torturante de modo adultos espartilhos fomentavam os sofocos e os desmaios,
e a falta de lugar no mundo e de perspectivas vitais aumentavam as depressões e as angústias. Por conseguinte, a mulher era considerada um ser doente e de fato adoecia. No final do século XIX e o princípio do século XX, houve uma epidemia de anoréxicas, de pacientes afetados por estranhas patologias crônicas, até se chegar a histórias de Freud. O romancista Henry James soube desenhar nos seus livros o protótipo da mulher da sua época, inteligentemente apaixonada, mas aprisionada pelas circunstâncias sociais. Talvez se inspirasse na vida da própria irmã Alice James, uma mulher criativa e sensível que gostava de escrever, mas que não pôde ir para a universidade nem recebeu o apoio necessário para se dedicar como Henry à literatura. Alice foi uma doente crônica. O seu enigmático mal converteu-a numa deficiente desde os 19 anos e quando adoeceu com um cancro fulminante aos 43 anos alegrou-se por morrer. Aqueles tempos devem ter sido angustiantes e difíceis para as mulheres. As da classe baixa arrebentavam em turnos fabris de 16 horas e tendo também de dar luz a tomar conta do lar. E as da classe média e alta estavam encerradas numa prisão do ouro. As heroínas literárias do século XIX, Madame Bovary, Anna Ozores, La Regenta, falam da tragédia de umas mulheres sensíveis, inteligentes e aptas que viviam vidas sem sentido, que tentavam fugir ao vazio através do amor romântico, que pagavam muito caro a sua transgressão às normas rígidas, salvo exceções. Devia ser tão hostil e ambiente masculino naquela altura, e tão grande e incompreensão do feminino, que muitas mulheres começaram a escolher a vida de solteiras e estabelecer relações de convivência para toda a vida com outras mulheres. Na América, isto era chamado na altura casamento botânico, e não tinha de ser necessariamente um componente lésbica, por exemplo. Muitos casos eram uma união emotiva e cúmplice perante a vida de mulheres ativas, independentes, intelectualmente inquietas, que não queiram resignar-se ao encarceramento social. No entanto, o mais espantoso é verificar que sempre houve mulheres capazes de se sobreporem às mais árduas circunstâncias, mulheres criadoras, guerreiras, aventureiras, políticas, cientistas, que tiveram a habilidade e coragem de fugir, saber-se lá como. A destino tão estreito como um túmulo. Foram sempre poucas, é claro, em comparação com grandes massas de mulheres anônimas e submetidas aos limites que o mundo lhes impôs. Mas foram sem qualquer dúvida muitíssimas mais do que aquelas que hoje conhecemos e recordamos. É que, como diz a escritora italiana dizia Maraini, as mulheres quando morrem fazem nu para sempre, submetidas ao amplo fim da carne e do esquecimento. Os historiadores, os enciclopedistas, os acadêmicos, os guardiões da cultura oficial da memória pública foram sempre homens, e os atos e as obras da mulher raramente passavam para os anais. Mas hoje esta amnésia sexista está finalmente a mudar. A crescente presença feminina nos níveis acadêmicos e eruditos começa a normalizar a situação, e abriu-se todo um campo de novas investigações, feitas maiormente por mulheres, que tentam resgatar da brumas as nossas antepassadas, umas antepassadas capazes de realizar proezas anônimas tão indigentes como a invenção na província chinesa de Hunan de uma linguagem secreta, ou melhor dizendo, de uma caligrafia só para mulheres, uma forma críptica de escrever chamada Nushu, com 2000 caracteres e uma antiguidade de pelo menos 1000 anos. Embora hoje já só a conheçam meia dúzias de velhas octogenárias. Dizem que o Nushu foi inventado pela concubina